Boa noite, nós estamos chegando com o Além da Notícia, nosso jornalismo apurando e discutindo temas de grande importância e relevância para a sua vida. Hoje falaremos sobre a violência escolar. Aliás, a violência é um dos graves problemas da nossa sociedade atual. Ela atinge a vida e a integridade física das pessoas. Mas e no ambiente escolar, quando ela acontece com o professor, entre os alunos, como lidar com esta realidade? Nós trouxemos aqui duas especialistas para conversar conosco. Maria José Rocha Lima, mestre em Educação, especialista em Gestão Pública e autora de diversas publicações sobre violência escolar. Maria José, é a segunda vez que você vem ao nosso programa. Bem-vinda novamente. Pois é, boa noite, é um prazer imenso e espero que nosso debate seja profícuo, né? Olha, e ao seu lado nós temos a Margarete Leivas, psicóloga e psicanalista especialista em desenvolvimento infantil e coordenadora técnica do CEPAGIA, que é um centro de atendimento à infância e adolescência. Bem-vinda, Margarete. Muito obrigada pelo convite e esperamos, contribuir muito com essas produções e que as pessoas se beneficiem com essa discussão que é fundamental hoje para os professores e familiares. Eu vou pedir que você agora diga toda a sua especialidade, porque isso já vai servir no começo do programa para muitos pais e mães preocupadíssimos em casa. Eu sou psicóloga e psicanalista e tenho uma formação em desenvolvimento infantil, acolhendo famílias e crianças desde muito bebezinhos com problemas do desenvolvimento e de toda a natureza, seja físico, psíquico, emocional, e que afeta muito, inclusive essa questão escolar, a questão da produção da vida, tudo aquilo que impede o sujeito de se desenvolver bem. A gente acolhe essas crianças e essas famílias. Muito obrigado. Para as duas, eu já faço a primeira pergunta do programa de hoje. O que as senhoras chamam de violência escolar? Pois é, violência escolar, que aliás estão em voga, e que a gente precisa destacar, tratar de forma muito específica, não confundir com outros tipos de violência, é todo ato que danifica física ou moralmente a comunidade escolar e impedindo a aprendizagem. Inclusive, a própria Unesco, há alguns anos, ela conceituou a violência escolar como todo ato que impede o desenvolvimento. E eu fiz uma adaptação conceitual dizendo que é todo ato que impede a aprendizagem. E o que é essa violência escolar? Como ela se manifesta? Na indiferença da escola em relação a determinados alunos, na discriminação, nos tratamentos desumanos, nas exigências impossíveis de serem respondidas. Por exemplo, às vezes a escola faz imposições absurdas, cobranças para as quais os alunos não estão preparados para responder, e isso também pode se configurar como um grave problema de violência, também os constrangimentos a que os alunos são submetidos cotidianamente, aliás, são formas de violência silenciosas, não é, Margarete? Porque o aluno, imagine o que são 200 dias com o aluno constrangido, ridicularizado por não poder responder. Então, isso se configura, de fato, como um tipo muito grave de violência e que, lamentavelmente, acontece nas nossas escolas. Os alunos ficam submetidos a humilhações prolongadas e isso é uma forma de violência escolar. No seu entendimento, Margarete, também? Como a Maria José falou, tudo aquilo que tem uma arbitrariedade, tudo aquilo que envolve um impedimento de uma expressão livre, e é muito interessante falar isso, porque expressão livre não quer dizer falta de limites, porque a violência é um ato que ultrapassa limites. E tanto, a criança, quando chega a uma escola, ela vai para a segunda comunidade, que a primeira é a sua família. Então, ela já traz de casa as primeiras convivências com grupos sociais, com os primórdios do conviver em grupo. E quando ela chega à escola, ela se depara muitas vezes ou com normas muito rigorosas, com currículos muito exigentes, com determinadas arbitrariedades em que faz com que esse sujeito não consiga se organizar,
não entende aquilo que está sendo demandado para ele. Então, aquilo é imposto. E se a gente pensar em escola, a gente tem que pensar em construção de conhecimento e de sujeitos de cidadania. Bom, nós já estamos nos introduzindo neste tema e ele é muito palpitante. Estou lembrando aqui de Raul Pompeia, que disse ao seu filhinho quando foi levá-lo, ou melhor, ele não disse ao seu filhinho, um romance escrito por ele, o Ateneu, ele coloca o diálogo de um pai com o filho e no diálogo, quando o pai vai levar o filho pela primeira vez à escola, ele diz bem-vindo à vida, ou apresenta a vida ao filho. Só que essa vida pode parecer agressiva se a gente considerar justamente essa recepção que hoje as nossas crianças já encontram nas escolas, que é a existência de comportamentos desta natureza. Esse primeiro contato, especialmente dos mais bebezinhos, ou dessas crianças ali na casa dos 4, 5 anos, é importantíssimo também já para o seu desenvolvimento como pessoa, não é? Sem dúvida. Assim, uma coisa que eu acho que você abordou uma questão fundamental. A gente, para pensar num sujeito que aprende, que é produtivo, antes a gente tem que preservar o fiel da infância, que é esse brincar, esse convívio em grupo, a criatividade, a representação da importância do pensamento de uma criança na construção do conhecimento que ela tem. A criança tem que se sentir integrante, fazendo parte, né, pertencendo, né? Pertencendo àquela comunidade. Exatamente. No momento que ela pertence àquela comunidade, ela já começa a se sentir responsável. E aí começa a construção. Aquilo vai fazendo parte da vida dela. Ela não chega ali para um lugar imposto em que ela tem que ficar 4 horas sentada, obedecendo, escrevendo. Não, essa violência, que eu acho que a Maria José pode abordar muito melhor, essa arbitrariedade curricular, isso produz uma angústia muito grande nos alunos, que aí acaba depois, na hora do recreio, por exemplo, num ato de vandalismo, de destruir, porque ele precisa sair daquele momento muito fechado e sai descontroladamente, né? Um recreio, você observa um recreio numa escola, você fica pensando o que esses sujeitos estão fazendo ali naquela situação. Isso que Margarete fala, né? A incivilidade, a indisciplina, né? São manifestações, na verdade, às vezes de rebeldia, de mal-estar, né? E é muito interessante a gente pontuar que, principalmente as classes populares, as crianças das classes populares, realmente elas exigiriam uma escola muito mais acolhedora, porque há, sem dúvida, uma diferença entre a cultura familiar e a cultura da escola. Portanto, é um choque, né? A gente chama até, parece um segundo trauma, né? Tem o trauma do nascimento, quando a pessoa veio ao mundo, sai daquele quentinho, daquele acolhimento, para enfrentar uma realidade dura, né? Que é a realidade do mundo. Também, ao ingressar na escola, principalmente as crianças das classes populares, elas se deparam com uma situação bastante diferente da que elas vivenciam na casa e, portanto, o papel da escola seria de promover adaptações, né? Tanto a hospitalidade, teria que ser uma hospitalidade mesmo, acolhimento, né? E como também as normas de convivência, a socialização, ela teria que ser produzida, a brincadeira, como a Margarete se referiu, teria de ser compreendida pelos professores, né? Pela comunidade escolar, de modo a que o choque não fosse tão grande como vem acontecendo, porque, na verdade, há um choque, né? Eu só perguntaria agora, Maria José, justamente nesta linha, onde é que está a causa da violência? O aluno traz de fora para dentro da escola, no caso, a violência escolar, ou está tudo muito mais ligado do que a gente pensa? Olha, a violência escolar, propriamente, eu dizia que ela é produzida institucionalmente, né? Primeiro, né? A precariedade das escolas. A precariedade das escolas revela, né, um ato de desrespeito com os alunos. Na verdade, eles se sentem, desfavorece, vamos dizer, o ambiente
agressivo, sujo, desorganizado, ao invés de promover a cultura de paz e o entendimento e a adaptação, ao contrário, né? Ela desfavorece, ele gera um sentimento de mal-estar das crianças na escola com a precariedade. Eu até acompanhei uma pesquisa da Polícia Civil no Distrito Federal, quando em contato com a 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, que o doutor Miguel Lucena, na época, promoveu um projeto de combate à violência, e foi muito interessante observar que os bandidos se aproximam das escolas mais precárias. Sim, a vulnerabilidade. Curioso. Eles entendem que aquela escola é desprestigiada socialmente. Quer dizer, não tem um diretor que tenha prestígio, que tenha poder. Aquela comunidade não é prestigiada e, por isso, a escola fica muito mais vulnerável à ação deles, né? Então, veja como a precariedade da escola pode ser um dos fatores, uma das causas. E a precariedade física também. Física, né? Precariedade no sentido mesmo, agora estou falando da precariedade, Sim. o espaço físico. Ele fica aversivo, ele fica, vamos dizer assim, Ele propício, sente aquele como um ambiente para ele. como uma cultura, né, de violência. Uma segunda coisa que eu acho muito interessante a gente observar, né, é as condições também de ensino muito desfavoráveis. Tantos currículos, com uma sobrecarga imensa de conteúdos, como também conteúdos descolados da realidade dos alunos. Uma terceira coisa é a intolerância. Eu só vou lhe pedir que se detenha um pouquinho mais sobre isso. Como pode, por exemplo, um conteúdo que não encarna a vida das pessoas contribuir para a violência? Ah, sim, porque, primeiro, ele não é atraente, porque os alunos não veem do que podem se beneficiar, o que podem fazer com aqueles conteúdos. Dificulta imensamente a aprendizagem, porque a construção do conhecimento, ela se dá numa inter-relação, não é? Não, e eu estou me vendo na situação. Irrita. Irrita você ouvir algo, mas do que me interessa isso? Para que me serve isso? Exatamente. Então, você veja como os conteúdos, inclusive o conteudismo, né? O volume de conteúdos que os alunos não dão conta. A verdadeira aprendizagem é aquilo em que o sujeito toma conhecimento de um conteúdo e ele consegue transpor aquilo para a sua vida prática. E também a experiência da vida prática, ele poder transformar aquilo em algo produtivo, numa experiência, num relato, numa redação, coisas em que o sujeito pode fazer essa ponte que a gente diz. Esse é um conteúdo significativo. Eu posso fazer aqui menção, por exemplo, a alguns filmes especiais que a gente já assistiu, nos quais o educador faz uma diferença enorme, o professor faz uma diferença enorme, quando ele traça paralelos com o ensino. Ele envolve os alunos, ele entra na vida dos alunos e aquela escola, a gente já viu isso em muitos filmes, e aquela escola que era tida como talvez a mais violenta, a pior, a de menor índice de aprendizagem, aqueles alunos se transformaram, a escola passou a ser transformada pela atitude de um professor, quando ele encarnou-se juntamente com os alunos no ensino, no aprendizado e na vida. Exatamente. Os alunos participam da construção daquele conhecimento, eles veem como aproveitar aquilo na sua vida, eles se emocionam com os conteúdos, porque uma coisa muito importante é essa relação entre os conteúdos, o conhecimento e as questões dramáticas, né, vivenciadas. Essa separação entre o conhecimento e o afeto e as emoções é uma coisa bárbara, não funciona. Não produz conhecimento significativo. Exatamente. Né? Porque a gente, as grandes paixões, vamos dizer assim, né? Aquilo que fazem marcas para sempre. Né? E aquilo, tudo que o sujeito faz com grande envolvimento, com grande paixão, isso transforma um simples ato de um aprender, né, para uma criança, por exemplo, que não conhece ainda as primeiras letras, o encantamento que, quando ela consegue juntar, né, que aquela letra vai formar uma palavrinha, ela já passa a ter uma outra visão dela e do mundo em relação a ela. Ela é um cidadão letrado. Então, ela já passa a ter uma significação, ela tem uma interferência, ela já decifra códigos. Aquilo já não é mais um enigma para ela.
isso passa a fazer uma diferença desse sujeito diante da vida e do mundo. Tanto que o nome próprio, a Margareth está nos lembrando, uma coisa que nós trabalhamos também juntas, é que o nome próprio, aprender a escrever o seu nome, aprender em todas as letras, aprender o nome completo, é algo de muito significado, né? Porque é a coisa que guarda mais relação íntima com um ser humano, é o seu nome. Todos os programas de alfabetização quase sempre começam pelo nome exatamente por isso. Quer dizer, tem um significado, guarda um significado muito grande. De quem nomeou, do dia do batizado, se o nome remete a alguma figura célebre, alguma celebridade ou histórico, a origem do nome, não é? Exatamente. Bom, um terceiro aspecto que eu não gostaria, eu gostaria muito de falar com você sobre uma outra causa da violência, por exemplo, o professor, as concepções que perpassam o ensino na escola brasileira. Por exemplo, achar que o ser humano é um ser de instintos e não de cultura. Ora, isso faz uma diferença tremenda, porque um professor que não compreende que todas as pessoas podem aprender a conviver socialmente, né? Tanto que nós fazemos a diferença em relação aos animais, porque precisamos aprender todas as coisas, a conviver socialmente, a mamar, a andar, a falar, né? E se o professor não pensa assim, ele vê o aluno como sujeito de instinto, então nasceu com um instinto mau. Isso descaracteriza o ato de ensinar, desprestigia, é como se educar não valesse tanto, já que o cidadão já nasce com virtudes e defeitos, já é o instinto, um sujeito um indivíduo de instintos e não de história, de cultura, de construção. Então, isso faz muita diferença. Você tocou num ponto fantástico. E isso é uma coisa importante, porque eu acho que convém a gente pensar um pouco mais que o sujeito humano, nós os humanos, não nascemos prontos. Nós somos da espécie o que mais demora, porque nós nos constituímos. Maria José, e isso leva-nos a dizer que o pau que nasce torto não precisa morrer torto. Pois exatamente. Então a gente continua a falar sobre esse assunto daqui a pouco. Gente, eu estou conversando com duas especialistas que está maravilhoso poder ouvi-las. Nós vamos para o intervalo e já a gente volta. E daqui a pouco eu quero perguntar para elas o seguinte. Nós temos a violência escolar como reflexo também da violência social. E ela está presente tanto na escola pública quanto na privada da mesma forma. A gente volta já.